Se tem algo que para nós muitas vezes é difícil, é a palavra confiar. Sim ou não, gente? A confiança é uma coisa que ela é conquistada. A confiança é algo que você passa a confiar em alguém à medida que o tempo vai passando e você vai se relacionando com essa pessoa. Amém? Tenho certeza que assim provavelmente foi o seu relacionamento, né? Provavelmente foi com as pessoas, com os amigos que você tem, aqueles amigos que estão próximos, né? Porque existem 3 tipos de pessoas, né, com determinadas distâncias que nós devemos ter. Sabia disso? Tem pessoas que elas vão estar ao nosso lado, que são pessoas bem próximas de nós, que são pessoas que nós vamos realmente confiar e vamos até mesmo fazer algumas confissões às vezes. E essas pessoas são pessoas que são amigos e que realmente elas têm uma grande confiança nossa. São aquele tipo de pessoa do qual muitas vezes você fala uma verdade e você ouve uma verdade. E aquilo, independente do que for, por ser uma pessoa muito próxima de você, você tem credibilidade, você confia, aquela palavra tem credibilidade para com você. E você, então, passa a olhar com outros olhos. Existe um outro tipo de pessoa, que são pessoas que nós também precisamos ter, mas que elas ficam não do nosso lado, mas ficam próximo de nós, que ficam ao nosso redor. São pessoas que também a gente precisa, mas elas não vão ter toda a intimidade ou toda a confiança, né, toda a credibilidade que aquela que está pertinho, que está do teu lado, tem de você. E tem um terceiro tipo de pessoa, que são pessoas que nós também precisamos, mas são pessoas que elas vão estar um pouco mais longe. Mas essas pessoas, elas provavelmente não vão participar da tua vida. São pessoas que a gente vai dizer que são conhecidas. Pessoas que talvez elas vão estar nos lugares que você está, mas elas não vão saber muito da sua vida. E a confiança de pessoas que estão do nosso lado é a mesma coisa que nós precisamos entender da parte do Senhor para nós. Nós só vamos confessar e abrir o coração para Deus quando nós entendemos realmente que nós podemos confiar em Deus. E Ele deve ser e precisa ser o primeiro a ouvir as nossas queixas. Ele deve ser e precisa ser o primeiro ao qual nós vamos buscar socorro, refúgio, no dia da nossa angústia, no dia que é difícil para nós. E a gente tem vivido, com certeza, dias muito difíceis. Eu louvo a Deus que a cidade de Estância Velha, ela não foi acometida, né, desse temporal, dessas enchentes. Graças a Deus por isso. Poucas cidades acabaram se livrando. E aqui na nossa região nós fomos privilegiados. E nem por isso nós devemos ou vamos nos achar com o rei na barriga de não participar do que está acontecendo. Nós precisamos sim participar. Nós precisamos sim entender a realidade. E o contexto que nós estamos vivendo, ele vai muito além de causas naturais. Ele também tem causas espirituais. Eu não quero adentrar nisso nessa noite, falar a respeito disso, mas todo o contexto que nós estamos vivendo hoje, cenário nacional, cenário do Rio Grande do Sul, e muitas coisas que já foi dito a respeito do Rio Grande do Sul, já tem se trazido novamente, né? O Rio Grande do Sul é um estado que ele é muito pouco evangelizado. É um estado que ele é tido até por muitos e por outros do nosso próprio Brasil, outros estados, até por outras igrejas, um estado frio. Um estado frio. Você vai numa igreja fora do Rio Grande do Sul, vai numa igreja de São Paulo, tu falas alguma coisa, está o povo lá subindo, né? Com a mão para o alto, glória a Deus, aleluia. Né? É diferente, mas não quer dizer que não tenha Deus nas nossas igrejas, amém?
Não quer dizer. Não quer dizer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, e precisamos entender que nós temos uma cultura, e muito voltada para o italiano, muito voltada também para o alemão, e que é mais fechado. E aí a gente, às vezes, não permite a tal da confiança, né? É muito desconfiado. É muito meu, é muito o nosso aqui, e aí a gente não vai permitindo outras aberturas, outras pessoas, e não vai também, muitas vezes, né, até mesmo se doando. Mas a gente precisa entender que nós precisamos abrir as portas do nosso coração. E é tempo para isso. É tempo para isso. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu deixei anotado aqui na minha Bíblia, porque não... Eu nem tinha anotado aqui nos meus rascunhos. Deixa eu ver. Hebreus capítulo 3, verso 7. Olha o que diz aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo, gente? Deus. É a pessoa, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo ele habita? Diga, em mim. Em mim. Você é o templo, você é o vaso, você é a pessoa, você é a igreja ao qual o Espírito Santo ele deve habitar. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele fala, e ele fala onde? Se ele está dentro de você, fala onde? Dentro de você. Ele fala para você. Ele fala no seu íntimo, ele fala no seu coração, ele fala no seu entendimento. Ele traz a revelação, a direção, a inspiração. Ele fala. Assim como diz o Espírito, hoje, se ouvir a sua voz, ele diz o quê? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, lá no deserto. E ele continua, onde os vossos pais, eles me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E eu tenho certeza que a maioria ou todos aqui já viram grandes obras de Deus, sim ou não? Quem já viu, levanta a mão. Já viu? E é maravilhoso, não é? Você vê uma obra de Deus, você vê Deus operando, né, um milagre na vida de uma pessoa, e o milagre que eu falo não é só fazer o braço crescer, o cego enxergar, o enfermo ser curado, não. Eu estou falando muito mais poderoso do que isso, é ver uma pessoa que sair de um estado de imundícia para um estado de pureza. Essa vai dizer que uma pessoa que antes era tido como alguém que não valia nada, agora é uma pessoa valiosa. Essa é uma das maiores transformações que podem acontecer. E ele diz ali, os vossos pais me tentaram, colocaram-me à prova, e viram as minhas obras, viram os milagres, viram tudo aquilo que eu fiz lá no deserto por 40 anos. Quem aqui tem menos de 40 anos? Pouca gente. Então eu estou acima da média. Né? Eu suponho que o resto tem mais de 40, né? Então imagina, uma boa parte da sua vida, quem tem mais de 40, e os outros então a sua vida inteira, viram as obras, viram os milagres, viram os feitos de Deus. E não era assim de vez em quando, diga de vez em quando, era todo dia. Porque todo dia, tinha a coluna ali que dava sombra. Todo dia vinha o pão, o maná. Todo dia, se eles quisessem água, saía água da rocha.
todo santo dia eles viram milagres acontecendo. Mas eles mesmo assim tentaram a Deus, colocando o próprio Deus à prova. E aí? Por isso, me indignei contra essa geração. E eu disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha o que aqui ele dá como um alerta. Ele traz aqui para os irmãos algo muito precioso. Ele traz a memória do que o povo de Israel, os judeus, sabiam claramente, porque os judeus, irmãos, eles não são como nós. Os judeus, eles são ensinados desde que nascem as Sagradas Escrituras. Os judeus, eles são ensinados desde que nascem a honrar pai e mãe. Os judeus são ensinados desde que nascem a honrar Deus e ter Deus como o primeiro lugar na sua vida. Os judeus são ensinados os princípios da palavra desde que nascem. Deus é o maior valor para a vida deles. Assim eles são criados. Andar no temor do Senhor. Não é como nós. Que aqui nós nascemos e crescemos num modelo chamado democracia. E o que é democracia? Se a metade aqui e a outra metade aqui pensar diferente, a diferença de um vale e o resto não vale, não vale. Só que o reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é teocracia. Significa o quê? Que se Deus diz, todo mundo faz. E o povo do judeu entende isso. O judeu sabe disso. O povo judeu, ele honra isso. O povo judeu crê nisso. Mas a gente não entende assim. Porque o viés que nós vemos, o que nós enxergamos, o que nós vemos na mídia, o que nós vemos na rede social, o que nós ouvimos aqui, dali e de lá, da família, não é assim. Nós não somos ensinados desde criança a andar nos caminhos do Senhor. E ele diz aqui, irmão, tem cuidado. E jamais aconteça haver em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade, que venha vos afastar do Deus vivo. A incredulidade, meus queridos, é o que tem trazido todo esse mal sobre as nossas vidas. Porque estamos nos afastando do Deus vivo, da verdade, da justiça, da palavra de Deus, do temor a Deus, do relacionamento com Deus, de conhecer as Escrituras. E isso tem nos levado a uma corrupção que nós temos refletido e temos visto no que nós temos visto agora, infelizmente. Lá em Gálatas 5:1, que é o tema das quartas-feiras, do qual comecei na semana passada, falando sobre uma nova série, Cristo, Ele nos libertou. Olha o que diz em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo, Ele nos deu liberdade, mas é em Cristo que nós somos livres. E muitas vezes, o que acontece? Eu vou no culto de libertação, eu vou na igreja para me libertar. Aí o que é o que vem na nossa imagem, o que vem no nosso pensamento é: se o Espírito saiu, agora eu estou liberto, sim ou não? Não. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Não é quando o demônio sai da pessoa, é quando Cristo entra na pessoa. Quando Cristo entra, quando Cristo faz parte, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17. O que diz lá? A resposta. E assim, se alguém está, se Cristo entrou, ele é uma nova criatura. Agora ele passa a ser uma nova criatura, agora ele passa a ser uma pessoa liberta, agora passa a ser uma pessoa livre. E as coisas antigas, as coisas passadas, que coisas são essas, pastor? Aquela cultura, irmão, que foi herdada. Aquele entendimento, aquelas más obras, aqueles maus hábitos que não agradavam a Deus e que nos faziam pecar, ele diz que isso passou, que isso já não existe mais, mas para quem está em Cristo. E aí quem está em Cristo, as coisas se fizeram novas. Tudo passa a ser novo, gente. Mas o homem, para ser realmente livre, como diz lá em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele diz também, permanecei. Quantos começam, ouvem a verdade, e como diz lá a parábola do semeador, ele ouve, ele recebe, vem com alegria algo novo, mas logo não continua. Logo ele não permanece, logo ele não fica firme. Por quê? Porque não se submete. E hoje o problema da igreja, hoje o problema dos cristãos, hoje o problema é não querer se submeter. Não querer se colocar numa condição de alguém que quer receber e obedecer. Não se submete ao quê, pastor? A palavra de Deus. Quando a palavra ela vem, e vem como água, e a água serve para quê, gente? Para quê? Pergunto, nos últimos dias faltou muita água, sim ou não? Aqui em Estância, glória a Deus, não faltou. Mas Novo Hamburgo faltou. E aí a gente mora num condomínio lá, e aí dá para ver a briga, gente. Eu moro num condomínio que são 7 blocos. E aí foi anunciado, ontem, né? Foi anunciado ontem que voltou a água em Novo Hamburgo. E aí começou aquilo no grupo do condomínio. Já tem água aí? Ó, aqui no bloco tal não tem. Então, qual bloco vai começar? Qual que é o primeiro? Não, acho que lá no 7. O 7 é o meu, né? E realmente, ontem de noite já tinha água no meu bloco. Mas lá no bloco 1 não tinha, no 2 não tinha, no 3 não tinha. Aí começou, o quê? Uma briga. Como quando o meu bloco não tem? As pessoas com uma mente curta, não vendo o desespero, não vendo os problemas acontecendo e brigando porque no meu bloco não tem água ainda. Mas já estão uma semana sem água. E aí porque alguns minutos ou algumas horas vai fazer diferença. As pessoas não querem se submeter. As pessoas não querem esperar mais. As pessoas não querem fazer o que é certo. As pessoas não querem fazer o que é reto. As pessoas não querem seguir uma norma. As pessoas não querem seguir um procedimento. As pessoas querem o quê? Fazer o que elas acham que devem fazer. E aí vem um jugo de escravidão. Por isso que não são livres. Para a liberdade, Cristo nos libertou, meus amados. O Senhor te tirou de uma escravidão, de uma condição, de uma dívida que nenhum de nós podia pagar. Nenhum. E todos nós aqui, inclusive eu, era merecedor de ir para o inferno. Mas Ele pagou essa dívida, minha e sua. E Ele só pede, vinde a mim. Aprendei comigo, e vocês vão encontrar para o resto da vida descanso eterno. Mas qual o problema? Vim até vou, mas aprender, me submeter, fazer o que tu está dizendo,
Vim toda semana no culto. Não, mas isso é cansativo. Sim. Agora ficar escravo do pecado é bom. Né? Ser cavalo do diabo é bom. Viver escravo, viver oprimido é bom. Nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito está dizendo. A gente precisa dar ouvido ao que o Espírito está falando, meus amados. Dar ouvido ao que a palavra de Deus tem nos ensinado e trazido para a nossa realidade nos dias de hoje. Eu vou só começar, porque eu não vou terminar, a palavra que de fato eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Está lá em Gênesis 4, capítulo 2, Gênesis capítulo 4, verso 2 a seguir. Aqui fala da história de dois irmãos. Quem tem irmão aí? Levanta a mão. Então você sabe um pouco do que nós vamos ler aqui. Aconteceu que tinha dois irmãos, um Abel e o outro chamado Caim, né? Vocês conhecem a história. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe então Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e a gordura deste. Preste atenção nisso agora. Agradou-se o Senhor primeiro de quem? Abel, e depois do quê? Da oferta. Não tem a ver com a oferta aqui, tem a ver com a pessoa. E aí? Ao passo que de Caim e da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira então Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou indignado, porque Deus não se agradou. Porque Deus não aprovou ele e nem o que ele estava ofertando. E aí, o que aconteceu? Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E talvez essa seja a pergunta da noite. Por que o teu semblante está caído? Por que você anda tão inconformado, irado, triste, perturbado? O que é que tem feito você ficar assim, meu amado? E aí Deus pergunta isso para Caim. Se procederas bem, Caim, não é certo que serias aceito? Se tu te submetesse, se tu fizesse o que eu digo, se tu ouvisse a minha voz, retesse no teu coração, confiasse nas minhas palavras, e então praticasse aquilo que eu estou te ensinando, será que tu não seria aceito, Caim? Se todavia procederes mal, eis então aí que o pecado jaz à porta, e o seu desejo, ele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre a mim, amado, cumpre a você dominar, se responsabilizar, ser autorresponsável por aquilo que o Espírito está dizendo a você. Cumpre a mim, cumpre a você, a se submeter e ser um bom ouvinte praticante da palavra, como o Tiago tem nos falado aqui na sua palavra, para que nós possamos de fato e de verdade desfrutar de uma fé que tem obras, mas não uma fé morta. E é por isso que o Senhor diz assim: amado, por que tu está triste? Porque o teu semblante não está legal. Será que é porque não tem, de fato, me ouvido, estado comigo, aprendido comigo, se submetido àquilo que eu tenho ensinado? Eu pergunto para você, meu querido, nessa noite, quem aqui já brigou com pai e mãe? Eu já. Levanta a mão para mim saber. Pode levantar, não tem problema. Todo mundo faz isso quase, né? Eu já também.
E por que a gente às vezes briga com pai e mãe? Porque a gente acha que está certo. E na grande maioria das vezes está errado. E eu pergunto, qual o resultado? É bom ou ruim? O meu foi ser expulso de casa. Pois é. Pá, pastor, tu? Eu? Eu. Ou você acha que eu fui santo a vida inteira? E dizer que eu sou santo também é uma baita presunção, né? Não, meus amados. Eu peco também. Não é porque eu estou um degrau acima aqui que eu sou melhor que alguém. A gente faz isso com pai e mãe. O que dirá com Deus que não vê? Hã? A gente faz isso com pai e mãe que vai lá e troca as fraldas. Que vai lá e dá leitinho. Que vai lá e dá papinha na boca. Que vai lá e aguenta todas as tuas desobediências. Que vai lá todo dia e te leva na escola. Que vai lá por anos e anos suportando, repetindo a mesma coisa. E Deus, ele é igualzinho conosco. Paciente, amoroso, repetindo. Mas a gente um dia cresce, sim ou não? E o dia que eu cresci e teimei, a porta ali é a serventia da casa, disse o meu pai. Um dia, uma hora, Deus vai se irritar. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E se nós não nos ajustarmos, meus amados, o que você acha que vai acontecer? O Senhor nos convida a nos ajustar. E Deus fala para Caim, olha meu querido, eu estou aqui contigo, estou aqui do teu lado, estou aqui te ensinando. Se tu fizer o que eu te digo, se tu fizer o bem, é claro que eu vou ficar feliz contigo. Mas se tu fizer o mal, o pecado está na tua porta. O seu desejo será contra ti. O que é que você deseja, meu querido? Olha que palavra de revelação que tem aqui. O nosso desejo, ele é contra nós. O que é que nós desejamos? Se é bom, amém. Agora, se é ruim, também vai vir. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você dominar. Deus, ele deu ao homem, quando ele criou Adão e Eva, ele disse assim, vocês vão dominar. Eu dei essa bênção, eu dei essa autoridade, eu dei esse poder, vocês têm essa capacidade. E por que não domina? Porque não quer dar ouvido. Tem um ditado que diz que o homem só quer ver aquilo que ele quer enxergar. E muitas vezes é assim. A pessoa não quer olhar pelo ângulo certo, às vezes, as coisas. Ela quer ver aquilo que ela aceita. E não permite outra coisa. Ela não permite outra visão, não permite outra ideia, não permite outra... Não permite. Ela quer olhar com os olhos dela. E mesmo que esteja errado, ela continua no erro. Não foi o que Deus falou a respeito disso? Olha, eu vou entregar o espírito do erro. Para a sua própria cobiça, o seu próprio prazer. Por quê? Porque não me obedecem. Por que muita gente boa às vezes se perde no meio do caminho? Porque está entregue por Deus ao espírito do erro. Porque as pessoas não querem se ajustar. Pode continuar ali, até o 12. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o... Meu amado, olha isso aqui. Quem é que repreendeu Caim? Quem foi? Deus. E quem ele matou? O irmão. O que o irmão tem a ver com a história? O que o irmão tem a ver com a história, gente? E daí, 9.
Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Deus sabe das coisas, gente. Não adianta esconder. Deus, ele sabe tudo. Não adianta a gente querer passar pano. Deus sabe. E olha como Deus, ele vem aqui, alguns iam dizer assim: Deus é coach. Está fazendo pergunta, né? Porque essa é a profissão do coach. Fazer pergunta. Não é o que muitos dizem por aí. Falando mal da profissão, porque não sabe o que é. E eu não estou falando porque, então tu é pastor. Não. Eu estou falando porque as pessoas falam que não sabe. E quem fala que não sabe, está falando mentira. Falando mal de coisa que não sabe. E aí ele perguntou: onde é que está teu irmão? Porque Deus podia dizer assim: por que tu matou ele? Sim ou não, gente? Ele sabia ou não sabia? Ele perguntou: cadê teu irmão? De novo, para provar. E o que ele disse? Não sei. Mais um pecado. Mais um pecado para o portfólio dele. Acaso sou eu tutor do meu irmão arrogante? E aí 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, quando tu trabalhar, não te dará ele a sua força. Vai trabalhar muito e não vai ter resultado. Serás fugitivo e errante pela terra. Quanta gente anda perdido aí. Quanta gente vai para cá, vai para lá e se sente perdido, não sabe o caminho, não sabe o que está fazendo, não entende as coisas, não se conhece, não tem muitas dúvidas. Está fugindo das coisas, está fugindo das responsabilidades, está fugindo de si mesmo, está fugindo de Deus, está fugindo. Perdido pela terra. Não encontra resposta para suas dúvidas e perguntas e problemas na vida. Porque isso começou tudo aonde, gente? Primeiro, começou sabe como? Começou porque a vida dele não agradou a Deus. A vida dele não era uma oferta de sacrifício e louvor a Deus. Romanos 12:1, olha o que diz lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não ofereceu a vida dele como agradável a Deus. Ele não ofereceu a vida dele como um sacrifício santo a Deus, numa forma de culto, numa forma de adoração, com as suas obras e as suas atitudes. Pode voltar lá, Gênesis 4:12. E por isso Deus não aceitou ele, e nem tampouco as suas obras. E o que isso nos traz de ensino para os dias de hoje, meus amados? Do que adianta vir na igreja e perder tempo? Ouve a palavra, escuta, não pratica. Mas eu sirvo aqui, sirvo ali, sirvo lá. E assim, olha, eu estou sacrificando, eu estou oferecendo, eu estou ofertando. E aí, do que adianta? Deus está se agradando? Deus está se agradando da sua vida? E você não precisa responder para mim, porque o Espírito de Deus, ele já está falando no teu coração. Se você der ouvido, a resposta já está aí. A verdade, ela está aí. Está dentro de você. Só que porque muitas vezes eu não quero me submeter. Mas eu não concordo com o pastor. Não precisa concordar comigo. Mas se a palavra está dizendo, concorda com a palavra. Você não precisa fazer o que eu digo, faça o que a palavra diz. Mas eu não gosto do pastor, o jeito dele, não importa o meu jeito, amado. Faça o que a Bíblia diz. Amém? Não tem problema. Não tem problema.
E agora me veio uma coisa, eu vou falar. Posso falar ou não? Então eu vou falar. Eu não preciso do que eu vou dizer aqui, mas eu vou falar para que você seja abençoado. Eu vou falar para que você entenda princípios de Deus. Eu vou falar para que você seja, por Deus, honrado. A Bíblia não diz por acaso, eu nem sei onde é que está, não lembro, porque eu não lembro dos textos, mal sei o que diz na Bíblia. A Bíblia diz, por acaso, não diz assim, que quem honrar um profeta vai ter galardão de... Eu não ouvi. Quem honrar um profeta vai ter galardão de... Profeta, diga profeta. Profeta. Eu não preciso de honra, eu não preciso ser bajulado, eu não preciso de tapinha nas costas, eu não preciso de presente, eu não preciso de nada disso. Mas eu vejo, e eu percebo o desprezo às vezes, dos irmãos para com aqueles que Deus tem levantado. Eu vejo, e eu aprendi isso há muito tempo atrás, que honrar pessoas de Deus faz com que nós sejamos honrados. Amados, a igreja se perdeu no meio dos tempos. Eu vou repetir, eu não preciso de bajulação e nem quero. Não preciso, não quero, mas eu estou ensinando algo aqui para você, que honrar não é me bajular. Honrar não é me dar presente. Honrar não é me dar tapinha nas costas. Honrar não é ocupar tempo conversando. Não é. Mas eu vou começar pelos adolescentes. Tem adolescente aqui que nem sabe quem eu sou. Tem jovem aqui que nem fala comigo. E eu pergunto, por quê? O que está acontecendo? Gente, às vezes eu estou aqui embaixo, depois de um culto, do corredor. Tem jovem aqui que nunca falou e se dirigiu uma palavra para mim, o que dirá um boa noite. Eu fico me perguntando, o que é isso? Eu não preciso, eu não estou pedindo nada, eu estou olhando para aquilo que eles estão fazendo. Porque quem vai ser amaldiçoado vai ser quem? Eles. Quem não vai receber galardão vai ser quem não honra. E eu não estou inventando história, eu estou falando o que está na Bíblia. Eu nem sei porque eu estou falando tão exaltado assim. Porque realmente, gente, me dói ver isso, porque me dói tanto ensino, tanto conhecimento, tanta coisa que eu tento trazer para a igreja, no sentido de que realmente sejamos um povo de adorador, um povo que ama, um povo que pratica. Eu me esforço, gente. Eu me esforço por essa igreja. Eu me esforço pela sua vida, pela sua família, para que você seja abençoado, para que você receba algo maravilhoso da parte de Deus. Eu me esforço por trazer uma palavra que possa romper em fé na sua vida. Mas eu vejo que as pessoas fazem pouco caso daquilo que Deus está derramando do altar, da água que limpa, da água que liberta, da água que sara, da água que cura. Estava falando da água antes e não terminei. As pessoas brigando pela água. A verdadeira água não querem. A água é o que sustenta, a água é o que limpa. Fica uma semana sem água para ver se você fica vivo. Fica. Luz a gente fica, no frio a gente fica, mas fica sem água. Quero ver a tua vida sem a água da palavra de Deus para ver como vai ficar. Mas são nas pequenas coisas, meus amados, que Deus ele vai rejeitando, que Deus ele vai olhando para a nossa vida assim, mas olha só aquele querido, olha só aquele filho, olha só aquela filha. Eu tanto tenho cuidado, olha, eu mando os meus anjos para livrar. Eu fico impressionado com o culto de quarta, com a palavra que vem para sarar, libertar a vida das pessoas, e nem os fiel, não os que eu acho que são fiel, estão aqui. Eu fico apavorado. Eu fico impressionado. Aí quando eu vou falar, quero falar de coisa espiritual, do que adianta, gente? Do que adianta falar das coisas espirituais que estão acontecendo?
dos mistérios. Para quê? Você já fica lá na internet perdendo tempo com isso. Agora o que tem que fazer, que é a palavra de Deus, não faz. O que tem que obedecer, não obedece. O que tem que praticar, não pratica. Eu pergunto, se eu estou incomodado com isso, como Deus será que está? É tempo da gente rever. E sabe o que é o pior? Sabe qual que é a palavra que eu tinha aqui anotado para falar hoje? Vou falar para vocês. Segundo episódio sobre a série Cristo nos libertou, é como ser livre do mal olhado. Porque foi isso que aconteceu com Abel e Caim. A inveja de Caim matou Abel. Agora eu pergunto, foi Abel o culpado? Não, foi o próprio Caim. Porque o coração dele não estava para submeter a Deus. E aí ele olhou para o irmão, que Deus olhou e abençoou o irmão. A inveja, o espírito da inveja, trouxe maldição para a vida dele. E eu vou dizer para vocês, eu tenho essa palavra aqui, há meses. Eu nem consegui pregar ela. Eu tenho há meses essa palavra ali, feita, e hoje eu olhei para ela e disse, hoje, mas nem isso consegui falar. Mas é essa palavra aqui, que é o que está acontecendo nos nossos dias, a inveja. A inveja. A inveja fez com que Caim cometesse uma atrocidade e trouxesse maldição para a vida dele, matando o próprio irmão. Sendo que ele poderia ser tão abençoado quanto se ele simplesmente ouvisse o que o Espírito falou. Se ele obedecesse a Deus. Eu pergunto, do que adianta tanto sacrifício, se a sua vida não é um sacrifício? Do que adianta você horas fazendo, se preparando, sei lá, dizendo que está servindo a Deus, mas Deus não está se agradando da tua vida, meu amado. Antes de vir as obras das tuas mãos, Deus quer o teu coração. Antes do teu trabalho, Deus quer saber a tua intenção. Antes das tuas palavras, Deus quer saber do teu amor, do teu coração, da tua gratidão. Deus não é Deus de incoerência. Então nós não podemos ser incoerentes com as coisas que nós dissemos, com as coisas que nós fazemos. Amém? Eu vou ler o que eu escrevi aqui. O que é mal olhado? Mal olhado ou olho gordo, já viram falar nisso, né? Sim ou não? Já, né? É uma crença popular muito antiga, registrada desde a pré-história da humanidade, de que a inveja de alguém, demonstrada pelo olhar ou não, pode vir a prejudicar a saúde ou a sorte do alvo de tal inveja. Não foi o que aconteceu com Caim e Abel? Só que os dois saíram prejudicados 6 vezes, um morto e um amaldiçoado. Agora eu pergunto, quem foi salvo? Lá em Salmos 73, do 1 ao 3, fala qual que é a raiz da inveja. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase escorreguei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Gente, que alegria tem invejar um arrogante. Mas por que ele invejava o arrogante? Ao ver a prosperidade deles.
Tá aí, gente, a grande raiz da inveja, a prosperidade do próximo. Não foi o que aconteceu com Caim? Porque viu Caim ser aceito, porque viu Caim ser abençoado, porque viu que Caim foi elogiado por Deus. Ele se enfureceu contra Caim. Quer ficar brabo? Fica com Deus. Quer ficar brabo? Fala para ficar brabo com ele. O que o teu irmão tem a ver porque ele é bênção, porque ele prospera, porque ele é obediente, porque ele submete à palavra de Deus? Quer ficar brabo? Fica com Deus, meu amado. E aí você trata com ele, mas não fica com o teu irmão. É o que o Senhor está dizendo. Deus, ele é bom para os limpos de coração. Foi o que nós lemos ali no verso 1. E não para com os invejosos. Quem inveja, ele vai se desviar do caminho certo. Foi o que o salmista falou. Eu estava me desviando. Os meus pés estavam escorregando, porque eu vi a prosperidade do outro. E eu fiquei com inveja. O que é que tem feito com que você escorregue no meio do caminho, hein? O quê? E olha o que aconteceu com uma galera também que se levantaram contra Moisés. Salmo 106, 16 ao 18. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Espera aí. Quebraste as minhas cadeias. Não é esse. 106, desculpa. Eu falei 116? É 106, 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. E o que aconteceu com eles? Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Olha o que aconteceu com esses caras. Porque começaram a invejar, começaram a ter ciúme de Arão, de Moisés, porque Deus falava com eles, porque as coisas eram com eles, porque eles eram honrados, porque eles eram abençoados. Não, Deus fala comigo também. Vocês lembram da historinha de Miriam, a irmã? A irmã de Moisés? Também invejou. Miriam chegou e disse, não, mas Deus fala comigo também. Não fala só contigo, pastor. Sim, Deus fala com todo mundo. Mas Deus levantou um. E foi Moisés. E aí Deus tomou as dores por Moisés. Deus tomou as dores por Moisés contra Datã e Abirão também. Deus falou para Moisés, vai lá. E lá onde eles estão, tu faz o seguinte, manda todos ao redor se afastar. E Moisés foi lá. Deus falou, se afastem dessa turma aí. Tá vendo o que eu falei no início? Tem uns que tem que ser perto, uns a uma meia distância e outros meio longe. E aí, o povo saiu. E quando o povo saiu, Moisés falou o que Deus tinha falado para ele. Olha, Deus está me dizendo que se eu não sou profeta de Deus, não vai acontecer tal coisa. E quando ele terminou de falar, na mesma hora abriu a terra. E todos aqueles caíram no buraco, no abismo. E veio fogo do céu e queimou o resto. Por quê? Inveja. Miriam, a mesma coisa. Invejou o mano. Historinha parecida com Caim, né? Só que deu ruim para Miriam. Ela ficou leprosa. E aí até aquele que foi alvo da inveja, orou para que ela fosse curada. Olha como é, meus amados. Se não é assim que Deus age, até quem tu inveja, às vezes é aquele que está orando por ti, e tu está lá, amaldiçoando.
que Deus ele tenha de nós. Amém? Você crê nessas coisas? Então preste atenção no que eu vou dizer agora, que eu vou terminar. Eclesiastes 10:20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Está falando de passarinho, pastor? Não. Está falando de demônios. Está falando de espíritos malignos, que quando lá tu abre a tua boca para invejar, lá no teu pensamento, tu está projetando mal, intentando mal contra o irmão, os demônios vão lá. Não é assim mal olhado, gente? Não é assim o olho gordo que a gente fala? Não é assim que às vezes a pessoa brinca assim, tô com a orelha quente. Hã? Quando do nada tu fica assim, coração palpitando, agoniado. Começa que está tudo errado, o dia está pesado. Pois é, meus amados. Não brinque com essas coisas. Não brinque com a palavra de Deus. Eu falava para os irmãos aqui a oração. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar, de achar que Deus, de que é a igreja. Não é tempo mais de brincar com a palavra de Deus. Vocês estão vendo aí os dias, não estão? Deus está vindo. Jesus está vindo. E se a gente não se atentar, eu pergunto, Jesus não falou em algumas passagens que a gente tem que ficar com a nossa lamparina acesa, esperto, porque a gente não sabe a hora nem o dia? Pergunta essas pessoas agora que morreram, infelizmente aí, tu acha que eles estavam esperando isso acontecer na vida deles? Não. Você sabe o que vai acontecer no seu dia amanhã? Eu não sei do meu. Pastor, está rogando praga? Nem um pouco. Eu estou dizendo assim, fica esperto. Fique esperto. Volta agora lá, Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureça teu coração. Amado, os dias são curtos. A vida é muito curta para a gente estar arrumando treta, arrumando confusão, cuidando mais da vida dos outros do que da nossa. O Senhor tem nos chamado para ser igreja, para unidade no corpo, para um somar no outro, para ser bênção. Vocês não fazem ideia o conflito que eu estou essa semana, gente, por causa dessas coisas. A inquietação que eu estou. Porque as pessoas, elas não querem fazer o que é certo. As pessoas não querem se submeter àquilo que tem sido dado, recebido como direção. Meus amados, não é tempo mais de brincar. Sejamos igreja. Eu sei que a palavra de hoje não é aquela palavra que vai te arrepiar, mas ela vai te salvar. Ela vai abençoar a tua vida, ela vai abrir as portas dos céus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas se tudo é ouvido ao que o Espírito diz, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, amado. Não é mais tempo. Não temos mais tempo a brincar. Não temos mais tempo para fazer de conta. Não temos mais tempo para fazer de conta. Se Deus tem te dado algo especial, revelação, direção, seja a luz. Sabe por que as trevas ganham? Sabe por que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz? Porque os filhos que são da luz não trazem luz. Quer ver uma coisa? Apaga essas lâmpadas aqui, vai ficar como? Escuro, trevas.
para que haja claridade, para que a gente não fique batendo nas coisas. Que precisa? Luz. Quem que é a luz? Diga eu. Você é a luz do mundo. Deus te chamou para você, para mim, para nós sermos luz do mundo. E porque nós somos ausentes, porque nós não nos comprometemos, porque nós ficamos fazendo de conta e ficamos mais preocupados com picuinhas entre nós, o mundo tem cada vez mais crescido trevas. Chega. Chega. É culto de desafio de fé e de libertação. A verdadeira libertação não é o espírito do maligno sair, é Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus permanecer e continua firme. Vai vir provação? Vai, amados. Estamos vivendo provação todo dia. Mas resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Amém?